Gessé Souza é doutor em Sociologia, foi presidente do IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, no governo Dilma. Agora é professor de Ciência Política da Universidade Federal Fluminense e, entre vários livros, escreveu A Ralé Brasileira, Os Batalhadores Brasileiros, A Tolice da Inteligência Brasileira e acaba de lançar A Radiografia do Golpe, que tem como epígrafe uma frase do Cazuza, aspas, transformar o país num puteiro, pois assim se ganha dinheiro. Fecha aspas. Gessé, você fala sobre as manifestações de 2013 e cita uma expressão do autor francês Pierre Bourdieu, que você já utiliza, inclusive, no trabalho sobre a tolice da inteligência brasileira de uma maneira mais extensa. E você usa a expressão dele chamada a inflação do diploma. Qual a relação que você faz entre as manifestações populares de 2013 e essa inflação do diploma? Essa é uma ótima questão. As manifestações, quer dizer, para mim, elas representaram o início, o ovo da serpente, digamos assim, de um processo que vai desabrochar em maio de 2016. A inflação do diploma, ela, meu ver, ela representa o quê? Ela representa todo o investimento que o governo federal havia feito no combate à miséria, no combate à fome, etc., né? Quer dizer, que havia se transformado, a partir do segundo mandato do presidente Lula, né? Numa tentativa muito mais ousada e profunda, né? De possibilitar acesso a capital cultural a essas pessoas que estavam lutando para subir na vida entre nós, que a gente já tinha analisado em livro e havia chamado de batalhadores. Os batalhadores. Né? Esses batalhadores agora tiveram muito mais, haviam tido nos anos recentes, muito mais acesso a universidades, etc., universidades públicas e privadas, como a matriz econômica tinha, no fundo, operado uma ascensão social dos setores excluídos para o setor de uma classe trabalhadora precária, que implica quase sempre uma base de emprego no nível muito baixo, né? Uhum. A entrada desse novo pessoal que estava sendo formado, né, exigiria melhores empregos. Eu acho que foi, no caso, aí um primeiro efeito, né? Quer dizer, no início dessas manifestações, onde foram, no fundo, manifestações populares, espontâneas, sim, efetivamente, sim, né? Sim. Quer dizer, que tinham a ver quase sempre com questões locais, uhum, questões municipalizadas, isso, né? Isso. Que foram depois federalizadas pela mídia como forma de atingir a presidenta. Claro. Né? De um modo Você diz artificial. Que em junho de 2013, o Jornal Nacional federalizou as manifestações. Federalizou as manifestações. Eu fiquei estupefato, estudando, né, dia a dia, o Jornal Nacional, e o Jornal Nacional opera, no fundo, isso fica, quer dizer, no fundo, no começo, quando as manifestações se ligavam a esses batalhadores insatisfeitos, né, uhum, eles eram chamados de vândalos. Sim. Né? Ou seja, era abuso, etc. Claro, né? Claro. E quando começou a haver uma entrada de outros segmentos, houve, né, no caso, especialmente a partir do dia 17, mas que culmina no dia 19, com um outro público completamente distinto dessas manifestações. Né? Uhum. E esse público, para mim, ele tem a ver, quer dizer, existem pesquisas empíricas que eu menciono no livro que comprovam, sim, isso, ou seja, se tratava de quê? De uma classe média branca, uhum, de alto nível cultural, inclusive com interesses rentistas, ou seja, porque, sim, a capa superior da classe média também participa, uhum, desses mesmos interesses, né? Que havia sido vencida em 4 eleições, sempre, sim, tinha votado contra. Claro. Né? Mas aí a esperteza, entre aspas, desse ovo da serpente é como essa mesma classe, conservadora desde sempre, que sempre odiou os pobres, sim, né? Porque aí o ódio aos pobres, né? Quer dizer, tem a ver de duas maneiras, quer dizer, não só estímulo à matança indiscriminada, sim, nas nossas cidades, associado ao abandono, a omissão, etc. E a cumplicidade com essa matança. Exatamente isso. Associaram também a um extremo incômodo, que eu acho que esse é um tema extremamente importante, que é muito pouco visto, né? Incômodo em que já essa pequena ascensão que houve entre nós, o que eu acho que é um fato chocante, uma pequena ascensão já despertou ódios, né? Já despertou ressentimentos e já despertou medos. Ou seja, essa classe média, ela está se sentindo incomodada, porque agora ela estava tendo que dividir espaços
apenas, né? Shopping centers, aeroportos, Claro. etc. Não é isso? Mas Recentemente se soube que a maioria dos estudantes hoje das universidades públicas provém de negros e pobres. é. É um dado atual, Recente, né? estudado pela Associação das Universidades Federais, segundo o depoimento do presidente dessa associação, que é o reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O que é um dado extremamente relevante e importante, que mostra que estávamos no caminho Sim. de construir uma nova forma de sociedade, porque é isso Claro. que implica, né? Não é só acesso ao consumo, é acesso ao verdadeiro capital que habilita as pessoas a terem uma vida digna e poderem sonhar com um futuro melhor, né? Voltando só ao tema que a gente estava conversando antes, essa classe média, portanto, quer dizer, ela foi fantasiada, ela foi travestida, né? Quer dizer, essa classe média, desculpe, voltando nesse ponto anterior, ela estava incomodada com a invasão dos espaços, mas a política é feita também, e isso é um medo racional, né? Claro. Mas ela quer dizer, a política é feita de medos irracionais, e muitas vezes eles são os mais importantes, né? Sei. E esse medo irracional da classe média, que inclusive a gente está estudando agora em termos de pesquisa empírica, né? Refletiu o quê? O medo dessa classe média não só dividir os espaços, mas também de começar a perder privilégios. Ou seja, esse pessoal já está dividindo os espaços conosco, eles podem ser uma ameaça para o que verdadeiramente importa. Emprego, prestígio, salário, etc. Né? Esse incômodo, Renda. esse incômodo, que foi efetivo e que foi real, né? Extremamente importante, né? Quer dizer, porque isso, no fundo, a gente sempre pensa o fascismo como nazismo e mussolinismo. São formas radicais de fascismo, né? Sim. Quer dizer, mas a estrutura do fascismo é exatamente essa, né? É uma forma de você manipular medos irracionais a partir de um bode expiatório, né? Como se esse bode expiatório da ascensão dos pobres pudesse ser uma ameaça real, né? Quer dizer, mas isso são os mexicanos lá nos Estados Unidos, são os estrangeiros, e nós somos nossos pobres, o que é absurdo, né? Mas, assim, você diz que o Jornal Nacional, a partir de junho de 2013, quando federaliza as manifestações, os golpistas, então, passam efetivamente a se articular. Exatamente. É nesse ponto que há o estalo da articulação. Exatamente. Eu acho que esse ponto é nevrálgico e é possível da gente ver empiricamente, analisando a forma como o jornal começa a, de um modo muito refinado, satanicamente refinado, perceber o que, quer dizer, perceber e se comunicar com o seu público, né? E efetivamente construir o público ali, porque no fundo essa classe agora que tinha medo e que antes apenas reclamava a boca pequena, ou seja, é uma reclamação ilegítima, porque você não pode ser contra do espaço público, né? Igualdade. Ele ganha o quê? Ele ganha essa legitimação pseudo-racional. Ou seja, eu sempre odiei esse governo, esse presidente, porque no fundo não é o ódio ao Lula, é o ódio ao que o Lula representa, não é isso? E Lula representa a ascensão dessas classes, né? Não é isso? Que foram percebidas como ameaça, mas essa classe média ganhou com o discurso moralizador, que começa em 2013, né? Ainda de modo abstrato, que vai torná-la concreta é a Lava Jato, com a sua forma seletiva. Né? Mas antes de a gente entrar nessa questão da corrupção, você toca num ponto que eu gostaria ainda, ao definir essa classe média, que ela é tão escravista quanto a elite. Exatamente. É possível que a classe média seja tão escravista quanto a elite? Eu acho que ela é pior, no fundo, né? Porque, quer dizer, isso tem a ver com o fato de que nós somos, no fundo, uma sociedade escravocrata, porque nunca se criticou enquanto tal, inclusive que esquecer, e a aí gente não esquece. Convém né? esclarecer ao nosso espectador que você recentemente, na Folha de São Paulo, disse sobre Sérgio Buarque de Holanda, autor de Raízes do Brasil, que a herança da escravidão nunca foi criticada por culpa dos Buarques. Buarques de Holanda. Isso. Não é isso? Exatamente. Porque aí, no caso... o Brasil não quer saber que foi o país mais escravocrata. Exatamente. A escravidão mais longa e que escravizou mais gente. Exatamente isso. E a que mais mantém, por consequência, os seus efeitos sobre uma forma pseudo-democrática. Isso. Né? Quer dizer, porque aí a herança da escravidão a gente pode perceber exatamente na ação como as classes dirigentes reagem às classes da sua própria sociedade.
a elite reage, a meu ver, com uma espécie de desprendimento blasé, ou seja, pouco se importa, né? Pensa na rapina a curto prazo, ou seja, não tem um projeto de longo prazo, porque um projeto de longo prazo implica... Como diria o Cazuza, instalar-se o puteiro para ganhar Exatamente, dinheiro. pronto, é exatamente isso. Ou seja, se você não põe, né, se você não traça objetivos políticos de longo prazo, significa que você não tem relação afetiva com as outras classes, né? Ou seja, você não monta um acordo duradouro com elas. Mas a classe média é pior ainda, porque não é só blazer, né? Ela tem o ódio, não é isso? E o discurso, isso é extremamente importante, porque para a classe média desempenhar esse novo orgulho de ser direita, esse novo orgulho de ser proto-fascista, como foi desenvolvido entre nós, ela precisa de uma narrativa e de um líder. Né? Claro. A narrativa foi o quê? A corrupção seletiva, que hoje se desvenda como uma fraude. Né? Quer dizer, foi tudo montado até que a presidência... de um combate à corrupção pornograficamente seletivo. Exatamente. Esse é o discurso do golpe. Exatamente, porque foi assustador como isso foi feito, né? Ao arrepio da lei, inclusive, né? Claro. E jogou-se capitais... Os corruptos são os petistas. Exatamente isso, que hoje em dia mostra que isso era uma mentira. Mas o timing foi montado, né? Nessa articulação entre... Porque aí a imprensa ela vai ajudar a construir, e o exemplo do Jornal Nacional é muito bom nisso, o quê? Essa transmutação de uma classe média que odeia os pobres, mas que não pode odiar em público, né? Claro. Ele dá o discurso público para esse ódio, né? Que é o tema do fascismo, ou seja, dá-se uma legitimação pseudo-racional. Qual é a pseudo-racionalidade aí? Você não é o canalha fascista, o contrário, né? Você transmuta, né? Você é um herói, guardião da moralidade, você pode botar sua camisa amarela, né? Com orgulho, cantar o hino nacional, não é isso? Porque agora você tem um discurso legítimo, né? Você usa, inclusive, a expressão de que se cria uma nova estética, o uso da camisa amarela. Exatamente isso. Né? Agora, então quer dizer que o combate à corrupção é que deu a cobertura para o exercício de uma atitude fascista. Exatamente. Devo entender assim? E claro, não, eu não tenho a menor dúvida disso. Aliás, o tema da corrupção, ele só se presta, como ficou óbvio agora nesse último golpe, né? Quer dizer, de que modo ele é usado manipuladoramente. Tanto que, por exemplo, assim que a presidenta foi afastada, ninguém mais fala nisso, houve um esquecimento, fala sobre todos os assuntos do mundo, mas nunca isso. Claro. Né? Critica-se o Trump, mas não o conservadorismo interno, etc. Né? Agora, Gessé, você usa uma expressão que eu gostaria que você ajudasse o nosso navegante a entender, eu acho muito interessante. O que é a classe média de Oslo? A classe média escandinava. Esse é um tema interessante porque é o que eu estou tentando, inclusive, nessa pesquisa em andamento, mapear, que é exatamente... É uma pesquisa que você está fazendo no âmbito da Universidade Federal Fluminense. Exatamente, né? Quer dizer, tentar perceber as frações de classe média, porque a classe média é extremamente importante. Claro. A classe média, ela no fundo, ela exerce o poder, né? A elite financeira manda através do dinheiro, porque ela pode comprar as outras elites, né? Mas ela é muito pequena, ela não pode exercer o poder. Claro. Esse poder ele é delegado para uma espécie de capataz abstrato, que são advogados, médicos, né? Juízes, jornalistas, etc. Que são todos de classe média, né? Certo. Então essa classe é extremamente importante, porque sem ela você não exercita a dominação social. Então é importante a gente compreender que frações são essa classe média, né? Quer dizer, a gente tem uma classe média que ela pelo menos um terço dela é proto-fascista, ou seja, ela não se convence mais, ou seja, ela conseguiu o discurso que ela precisava, né? Essa legitimação de que ela é guardiã da moralidade, dá uma distinção patológica, mas enfim, da qual a pessoa retira tudo que ela precisa para legitimar a vida, né? Por mais mesquinha que ela seja, né? Mas ela se transpõe nisso. Existe uma parte da classe média liberal, no sentido democrático do termo, ao qual é o público, inclusive, que o livro se dirige, ou seja, né? Que foi enganado, não é isso? Tem uma classe média e tem uma parte da classe média que ela é mais consciente, ela tem mais capital cultural, né? E essa parte que tem mais capital cultural, que é sempre minoritária em todo lugar, mas entre nós ela é menor ainda, ela se subdivide ainda entre dois elementos. Tem uma classe média mais crítica, digamos, mais de esquerda, o que a gente que é extremamente importante, claro, né? Porque mantém um contraponto importante às outras frações, e tem também uma classe média que tem alto capital cultural, né? Nas grandes cidades e tal, mas que se pensa
como um sueco ou como um norueguês e tal, né? Ele tem uma agenda escandinava, né? E tal, quer dizer, temas Você respeitáveis. confundiria esse pessoal escandinavo com os verdistas, por exemplo, os Em marinheiros? grande parte, claro, a candidata Marina foi a primeira grande representante desse grupo, classe média escandinava. dessa classe média superior, os estratos superiores, né? Mas que, ou seja, então é o pessoal que defende minorias, defende o meio ambiente. Não que essas questões não sejam Claro. importantes e tal, mas põe hierarquicamente no topo, etc. O que um escandinavo, o que um norueguês, que resolveu as suas condições Como de se miséria. a questão do né? meio ambiente fosse em cima de uma sociedade que não é escravocrata. Exatamente isso. Como se você estivesse literalmente em Oslo, né? Claro. E ele conversa com os amigos que moram em Estocolmo e tal, né? Então, e ele trata de questões de uma agenda completamente esquizofrênica e tal, né? Porque são um país pobre onde a miséria assola, o que mostra essa naturalização, né, em grandes setores da classe média de uma sociedade absurda como nós temos. Você faz uma análise quase que diária do Jornal Nacional, é uma arqueologia muito instrutiva, e você diz que o Jornal Nacional dá a falsa impressão de que a vida social é regida pela intencionalidade individual, como nas novelas. Exato. Portanto, é como se fosse permanentemente uma batalha entre bandidos e mocinhos. Exato. Como é que você explica isso melhor? Eu acho que isso é a forma típica, quer dizer, eu acho que, quer dizer, no fundo você constrói, você monta, porque, quer dizer, obviamente os filmes de grande bilheteria, os romances de grande bilheteria, né, eles tendem a simplificar a vida, né? Ou seja, eles não estão aí para esclarecer o leitor, né? Eles estão aí para manipular o leitor, para que o leitor apenas reproduza padrões, né, e não aprenda coisa nenhuma, né? Então essa reprodução tem a ver com esquemas infantis, que é o bem e o mal, né? Como se nós todos não tivéssemos o bem e o mal dentro de nós mesmos, né? E tal. E como se essas pessoas que têm o bem e o mal dentro delas não fossem, no fundo, que tivesse seu comportamento determinado a partir de interesses são institucionais, né? Esses interesses institucionais, que são impessoais, mas que ditam a ação das pessoas concretas, é o que deve ser compreendido, né? Um exemplo para deixar isso mais claro, né? Quer dizer, falasse da corrupção como se fosse um dado pessoal. Isso é completamente absurdo, né? Porque aí você tá retirando o quê? Você está retirando a própria compreensibilidade de como um sistema político que foi montado para que o dinheiro o manipulasse, como o nosso, né? Fosse comprado pelo dinheiro, que no fundo é a única corrupção real, né? É os donos do dinheiro comprarem a política. Claro. E esses caminhos aí são sempre cinzas, e é isso que importa, né? Você retira, você torna esse elemento, que é o principal, em algo secundário, invisível, né? E você põe a realidade como se ela fosse de pessoas mais e boas, então você pode manipular à vontade e dizer que as pessoas mais são de esquerda, de um partido só, etc., claro, e que todas as outras são boas e ilibadas. Né? E o Jornal Nacional desempenhou esse papel. Fez exatamente isso. Você fala também que a casta jurídica é o Messi do arranjo ilegal. Messi do arranjo ilegal. O que é isso? Você também cita o procurador Eugênio Aragão, que foi ministro da Justiça da Dilma, quando ele diz que o problema é que não há compliance, ninguém controla a justiça. Por que ninguém controla a justiça? Como é que o aparelho jurídico pode ser o Messi desse arranjo que dá legalidade ao golpe? Porque eu acho que o golpe, para ele ser compreendido, ele tem que ser construído em todas as suas articulações, né? Quer dizer, a superficialidade tem sempre a ver com a gente pegar um elemento. E pior, quando a gente fulaniza, é o Cunha, não sei o que, então a gente perde o contexto. Foi um golpe montado em grandes linhas, o quê? Por uma elite econômica, que se une aos seus dois braços, né? Ela tem dois braços sempre. O braço do Congresso comprado, claro, via financiamento privado, ou seja, para defender os seus interesses, claro, porque os ricos, por exemplo, nunca sejam taxados, claro, não é isso? E o Estado seja obrigado a pedir emprestado o que esses ricos deveriam pagar de imposto e não pagam, né? O Estado tem que tomar emprestado deles através da dívida pública, não é isso? É uma drenagem de dinheiro, claro, da sociedade inteira sob a forma de juros para meia dúzia de pessoas. Isso, claro, é corrupção, no fundo, né? Porque isso aí é vendido de um outro modo. Então você está enganando as pessoas em grande medida, né? E ela consegue isso porque tem
esse braço do Congresso e o braço da imprensa é, ao mesmo tempo, comprada, né, por propaganda e mil formas e tal, mas também porque essas famílias que controlam a imprensa já são dessa elite. Claro. Não é isso? Então você tem esses dois braços aí. Houve a formação dessa classe média, porque é o que diferencia o mensalão do golpe de hoje. No mensalão não havia uma classe revolucionária conservadora, né, para ir às ruas. Né? Ela foi construída. Ela foi construída a partir de 2003. De 2013. Né? Com o Jornal Nacional. Com o Jornal Nacional. Né? E o Jornal Nacional é extremamente importante porque não só ele constrói esse novo, ou seja, ele dá essa... Ele diz, olha, você não é um canalha que quer a miséria de todos, do contrário, você é um grande ser humano, você é um que quer grande brasileiro, moralizar o país, etc. e tal, não é isso? Então ele constrói essa base que aí encontra toda a sua legitimação para a vida, não é isso? Isso é extremamente importante, mas ele tem que o quê? Como o golpe não pode mais ser militar, porque isso aí é ilegítimo, ele precisava o quê? Pegar um outro elemento dentro do aparelho de Estado que desse a aparência de legalidade, né? Certo. E o aparato jurídico policial, então, que no fundo funciona como partido corporativo, né, para os seus próprios interesses, tanto que ninguém sabe mais o que um procurador ou um juiz ganha, porque isso foi retirado da transparência e ganha muito, né? E vai haver agora um outro aumento? Privilégio de todo tipo. Então, ela é uma casta. Por quê? Porque pela origem social e pelos seus interesses, né, tem a ver com a reprodução de privilégios. Ela não se identifica com o povo, o contrário, e o que a põe como, digamos assim, o recipiente mais clássico desse papel de guardião da moralidade que ela adorou desempenhar, não é isso? Mas quer dizer, no fundo, por interesses corporativos, como a gente viu, porque não é para acabar com a corrupção no país, é para ganhar mais espaço, para se apoderar sem voto da agenda do Estado, transformar o Estado no Estado policial, ou seja, por que isso? Porque quanto menos direitos individuais e quanto menos garantias, mais poder esse pessoal tem, e é um poder arbitrário, porque não é mais controlado por ninguém. A PEC 37 tinha a ver com aumentar esse descontrole e... PEC 37 é aquela que garantiu o direito de investigação ao Ministério Público. Exatamente. E que você mostra no livro que não tinha nenhuma base popular, não era uma reivindicação que estava na boca do povo, mas que o Jornal Nacional transformou. O que é extremamente importante, porque ali já tem a lide, já tem o jogar a mão a esse aliado, ou seja, conte com a gente que a gente vai defender as suas causas, né? Claro. Ou seja, então você constrói um aliado que você pode depois trocar vazamentos, etc. Você tem, né, essa irmandade, que foi então isso aí, essa elite como mandante, os dois braços, Congresso comprado, imprensa comprada, né, e o partido corporativo da justiça, né, que foi lamentável, porque nós temos juristas muito conscientes e muito corajosos, né, por exemplo, o Eugênio Aragão e outros que você citou, não é isso? Pessoas do melhor caráter, né? E do melhor espírito público, né? Que percebe valores impessoais, para além dos seus próprios interesses pessoais. Né? Mas isso levou a quê? Que houvesse uma desdiferenciação da justiça entre nós. A gente não sabe mais o que é justiça. O brasileiro não sabe o que é justiça mais. Né? Historicamente, a esfera jurídica, ela surge porque ela se especializa, ela sai da política. Né? Antes, a justiça era um dado da política. Por conta disso, era sempre o mais forte que ganhava. Claro, ele controlava o poder e os esquemas de poder. Né? Como a proteção, ou seja, como o desenvolvimento, né, da noção de justiça, que é baseada na noção no fundo, de universalidade de tratamento. Não é isso? Você cria uma série de procedimentos formais, né, que não é para garantir a morosidade, não, que não é para provocar a morosidade, como esse pessoal usa como pretexto, é para garantir a justiça. Porque se todos são tratados do mesmo modo, esse é o ponto. Claro. Né? Você tem um tratamento igual e você garante que haja justiça. Né? Atropelar, como aconteceu, está acontecendo entre nós, né? Os procedimentos formais, presunção de inocência, que são claro, conquistas civilizacionais, isso. É pisotear a justiça, é produzir a injustiça e a regressão, ou seja, o atraso, né? A desdiferenciação de uma esfera de justiça, ela voltando a ser dominada e colonizada pela política. Isso é, para mim, o que aconteceu de mais grave nesse evento inteiro. Você diz desde o prefácio do seu livro que você não quer fulanizar a discussão, mas eu acho inevitável que a gente discuta
e se você puder, é o papel do juiz Moro. Quem é o Moro? Por que que ele virou esse personagem tão importante? Tá. Eu prefiro falar na Operação Lava Lava Jato Jato. e de como ela Tá. montou esse novo elemento. Ela deu, aí no caso, a narrativa. Né? Sim. Porque em julho de 2013 havia uma revolta difusa. Ela Tanto- legitimou, se eu posso usar essa palavra, ela legitimou a teoria de que o PT é ladrão. Exatamente isso. Foi uma narrativa que começou falsa desde o início. A narrativa da operação foi do PT como uma organização criminosa, ou seja, uma criminalização da esquerda, no fundo. Isso. Né? Enquanto se ela tivesse sido imparcial, né? Ela teria Que já que estava levar desde o Mensalão. todos os partidos, porque é o que a gente está vendo Claro. agora, não é isso? E todos os níveis da administração. Todo. Governado por todos os partidos. Esse seria, né, se fosse efetivamente, ou seja, né, para quem tenha 2 neurônios e tal, essa questão está posta aí. Agora, ou seja, da parcialidade dessa operação, do sentido político dela, etc. Né? E da chantagem política que foi feita pela mídia, ou seja, de pressionar Claro. o sistema político e manipular a população, né? E tal, porque aí você seleciona a informação e essa idealização do Moro. Por que isso? Porque entre nós o grande líder é Lula, e Lula é o campeão da desigualdade. Né? Da luta Não é contra a isso? desigualdade. Da luta contra a desigualdade, desculpe, exatamente isso. Né? E aí, E ele se torna, como você diz... que é uma bandeira inatacável. Claro. Né? Não é isso? Quer dizer, nós somos sociedades cristãs, montadas na cultura cristã. Né? Ou seja, você deve ajudar o outro, ter responsabilidade social por ele. E tal. Você não pode abandonar as pessoas. E naquele hipotético filme de faroeste, você coloca o campeão da luta contra a desigualdade, você coloca ele diante do campeão da luta contra a corrupção. É uma batalha entre o Lula e o Moro. Exatamente, ele foi construído midiaticamente para produzir essa figura, o que é extremamente importante, porque não uma narrativa é algo apenas intelectual, né? Mas uma pessoa que incorpora uma narrativa é afetivo, né? Você pode se identificar com ele, etc. Então é extremamente importante isso, né? Então essa reação, essa construção de um discurso conservador, proto-fascista, de um Estado policial, etc., teve com a Lava Jato e com a direção do juiz Sérgio Moro, portanto, o quê? Uma figura que podia ser endeusada, admirada pela classe média. Última pergunta, não está no seu livro. Uhum. Como será um eventual governo Temer? Eu acho que o governo Temer vai ser enfim, ele vai realizar, eu acho que não precisa ser nenhum profeta, porque afinal ele já está realizando, né? Todos os interesses da elite financeira que domina a política entre nós, domina a política, o espaço público através da imprensa. Que projeto é esse? Né? Quer dizer, havia um projeto anterior de transformar as riquezas nacionais, que é, no fundo, o velho, grande projeto, o sonho brasileiro, teve Getúlio, depois Jango tentou montar, não conseguiu, mas tentou, e depois com Lula e Dilma agora, que é a transformação do Brasil, não só num país que exporta commodities, mas que possa ter uma indústria pujante, etc., que possa ter tecnologia nacional, que possa ter empregos de qualidade para que as pessoas, né, tenham, enfim, uma vida decente, etc., etc. Isso que criou, ao mesmo tempo, contraditoriamente, o quê? Empresas extremamente valorizadas, como a Petrobras, etc., recursos, né? Que com essa elite escravocrata que nós temos, ou seja, sem nenhum compromisso com a sociedade, sem nenhum projeto nacional, ele quer botar isso no bolso. É isso que é privatizar, não é? Quer dizer, é botar a riqueza de todos e que é o que está acontecendo. Então, o royalty... Mas você acha, Jorge Gessé, que o Temer vai conseguir realizar esse projeto? Eu acho que foi tudo montado para isso, eu espero que não, né? Porque é um ponto em que, quer dizer, não só esse ponto aí de entregar riquezas para meia dúzia de pessoas, quer dizer, algumas grandes empresas americanas e a meia dúzia dos amigos para dentro, ou seja, que sempre foi o que aconteceu entre nós, né? Você não tem mais os royalties para a educação da população, que você teria, ou seja, né? E é ridículo o argumento de que porque aconteceu casos de
corrupção, porque aí, no caso, você vai, então, enfiar apenas o dinheiro no bolso de meia dúzia que estuda essa. Isso é que é uma rapinagem com a riqueza popular. Mas não apenas isso, a identificação do ajuste fiscal. Eu acho que essa questão é extremamente importante, que ela é muito pouco discutida entre nós, né? O ajuste fiscal que é montado apenas, ou seja, como limitação da saúde e da educação do povo. Né? Para que se mantenha o quê? Uma ciranda financeira. Né? Sufocar a saúde e a educação. Exatamente isso. Para quê? Porque você não pode taxar os ricos. Né? Você corre o sério risco de ter que trabalhar para uma universidade privada, porque eu participei de um seminário na Universidade Federal de São Carlos, e um professor de física fez um trabalho e concluiu que, se a PEC 421 for aprovada, em 2 anos as universidades federais públicas fecharam. Ou seja, o que é algo... Você está já automaticamente convidado para ser colaborador do Conversa Fiada. Eu adoraria. Muito obrigado. Um abraço.